Já imaginou encontrar uma bateria de 2000 anos no porão de um museu? Parece ficção científica, mas foi exatamente isso que aconteceu em 1938. Wilhelm König, um arqueólogo alemão, estava vasculhando o acervo do Museu de Bagdá quando se deparou com um objeto curioso. Era um pequeno jarro de argila, com uns 15 centímetros de altura. Dentro dele, um tubo de cobre e, no meio do tubo, uma haste de ferro enferrujada. A tampa era feita de asfalto e havia vestígios de uma substância ácida, como vinagre ou suco de uva. À primeira vista, não parecia nada demais, mas a estrutura era idêntica à de uma pilha galvânica, uma bateria. König ficou intrigado. Ele analisou o artefato e publicou um artigo cauteloso, sugerindo que poderia ser uma fonte eletroquímica usada em rituais antigos. A comunidade científica, na época, simplesmente ignorou. A ideia de eletricidade na antiguidade era absurda demais. A história poderia ter terminado aí, mas o artigo de König caiu nas mãos de um engenheiro chamado Willard Gray, que trabalhava para a General Electric. Ele não descartou a ideia. Pelo contrário, decidiu testá-la. Gray construiu uma réplica exata do jarro. Usou os mesmos materiais: argila, cobre, ferro. Como eletrólito, a substância que reage com os metais, ele usou vinagre, um ácido comum na época. Prendeu fios metálicos na haste de ferro e no tubo de cobre e conectou-os a um voltímetro. O resultado foi chocante. O aparelho marcou 0,8 volts. Era uma corrente fraca, mas era eletricidade. Um artefato de 2000 anos, criado por uma civilização que supostamente não conhecia nada sobre o assunto, estava gerando energia. A descoberta de König e o experimento de Gray abriram uma caixa de Pandora. Os jarros que foram datados da Era Parta entre 250 a.C. e 224 d.C. foram encontrados em série. Não era um objeto isolado. Vários deles foram desenterrados, alguns ainda selados com asfalto. E todos seguiam o mesmo padrão de construção: o jarro de argila, o cilindro de cobre e a haste de ferro central. Nada ali parecia ser um acidente. A precisão e a repetição do design sugeriam um propósito claro. Mas qual propósito? A partir daí, o debate explodiu. Os céticos argumentavam que era tudo uma grande coincidência. Talvez os jarros fossem apenas recipientes para guardar pergaminhos sagrados e os materiais internos simplesmente reagiram quimicamente ao longo dos séculos. Outros sugeriam que eram objetos de rituais, mas sem qualquer função elétrica. A semelhança com uma bateria seria apenas um acaso da forma. No entanto, a hipótese elétrica não podia ser ignorada. Pesquisadores do Museu de Berlim decidiram levar os testes um passo adiante. Eles construíram novas réplicas e experimentaram com diferentes eletrólitos. Usando suco de limão, conseguiram não apenas gerar uma voltagem, mas acender uma lâmpada minúscula, daquelas usadas em lanternas antigas. A luz era fraca, quase um brilho fantasmagórico. Não era suficiente para iluminar um cômodo ou alimentar uma máquina complexa, mas era perfeita para uma aplicação muito específica e sofisticada: a galvanoplastia. A galvanoplastia é o processo de revestir um objeto com uma fina camada de metal, como ouro ou prata, usando uma corrente elétrica. É assim que se fazem joias folheadas a ouro. Esse processo só foi oficialmente redescoberto e patenteado no início do século XIX, por Luigi Brugnatelli. Mas e se os partas já o conhecessem há 2 milênios? Isso explicaria um grande mistério arqueológico: a existência de joias e artefatos antigos com camadas de ouro tão finas e uniformes que seriam impossíveis de aplicar manualmente com as técnicas da época. A bateria de Bagdá seria a peça que faltava nesse quebra-cabeça. A teoria ganhou ainda mais força quando os estudiosos voltaram aos textos antigos da Mesopotâmia. Existem passagens que mencionam vasos do raio, ou luz eterna, usados por sacerdotes em templos. A maioria dos historiadores sempre interpretou essas descrições como metáforas espirituais, o raio como um símbolo do poder divino. Mas e se não fosse uma metáfora? E se fosse literal? O raio
poderia ser a pequena centelha gerada pela combinação de cobre, ferro e vinagre dentro de um jarro de argila. Claro, a arqueologia convencional resiste. Os críticos mais conservadores apontam que não há manuais de instrução, nenhum texto descrevendo como usar a bateria. Eles argumentam que a ausência de fios, lâmpadas ou outros componentes elétricos nas escavações prova que a teoria é apenas uma fantasia moderna projetada sobre o passado. Para eles, a semelhança com uma pilha é mera coincidência, e as medições de voltagem são anacrônicas, usando ferramentas que os antigos não possuíam. Mas as evidências físicas nos próprios jarros são difíceis de ignorar. Um dos exemplares originais apresenta marcas de corrosão interna, exatamente nos pontos onde o ácido teria reagido com os metais para criar a corrente elétrica. Além disso, foram encontrados resíduos de zinco e prata nas bordas, uma composição química idêntica à de metais que passaram por um processo de galvanização. E por que tantos exemplares com a mesma configuração se fosse apenas um acidente? O teste definitivo veio em 2003, pouco antes da Guerra do Iraque. Uma equipe de pesquisadores iraquianos da Universidade de Bagdá decidiu recriar o experimento, mas desta vez usando materiais originais da região. Eles coletaram cobre, ferro e prepararam um eletrólito com suco de uva fermentado, algo que os partas certamente teriam à disposição. O resultado superou todas as expectativas. A corrente elétrica não só foi gerada, como subiu para 1,2 volts. Então, eles fizeram algo que ninguém tinha tentado antes. Ligaram 10 desses jarros em série, conectando o polo positivo de um ao negativo do outro, exatamente como fazemos com pilhas hoje. O objetivo era ver se a voltagem combinada seria suficiente para acender uma pequena lâmpada moderna. Eles conectaram os fios. Por 10 segundos, um brilho intenso e branco atravessou o laboratório escuro, e então o fio de cobre que usaram para a conexão superaqueceu e derreteu. A lâmpada se apagou, mas o momento ficou registrado, um relâmpago vindo diretamente do passado. O problema, veja bem, nunca foi provar que as baterias de Bagdá funcionam. A física e a química garantem que sim. O verdadeiro mistério é: por quê? Quem desenvolveu essa tecnologia e com qual propósito? Se era para galvanoplastia, por que esse conhecimento se perdeu? Se era para rituais, como funcionava exatamente? Uma hipótese fascinante é que os jarros eram usados para criar uma espécie de magia divina. Imagine um sacerdote em um templo escuro, convidando um fiel a tocar um ídolo de metal. Ao tocar, a pessoa sentiria um leve choque, uma faísca. Seria uma experiência inesquecível, a prova palpável do poder dos deuses. Uma tecnologia usada não para o cotidiano, mas para inspirar fé e reverência. Outra teoria vai ainda mais longe. E se esses jarros fossem apenas fragmentos de um sistema muito maior? Partes de uma tecnologia que nunca foi encontrada por completo. Talvez fossem usados para iluminação em templos subterrâneos ou tumbas, onde tochas seriam perigosas e consumiriam o oxigênio. Alguns relevos encontrados em templos da região mostram figuras segurando objetos que se parecem com globos luminosos, conectados por fios a caixas estranhas. Coincidência? Talvez. O grande enigma é o salto de conhecimento que a bateria de Bagdá representa. A cultura parta que dominou a Mesopotâmia não deixou herdeiros técnicos diretos que continuassem a desenvolver esse princípio. A eletricidade simplesmente desaparece da história por quase 1800 anos. É como se alguém tivesse descoberto ou recebido um segredo incrível, mas a chave para usá-lo e transmiti-lo se perdeu para sempre. Como se uma mente brilhante tivesse nascido cedo demais. Hoje, os jarros originais estão guardados no Museu Nacional do Iraque, em Bagdá. Infelizmente, alguns foram danificados ou desapareceram durante os saques que ocorreram na guerra. A história deles se tornou tão frágil quanto a própria argila de que são feitos. Mas as réplicas continuam a funcionar em laboratórios e museus ao redor do mundo. E toda vez que uma pequena lâmpada se acende, alimentada por um desses jarros, é como se a própria história piscasse para nós, nos lembrando de um segredo.
Talvez o passado nunca tenha sido tão escuro e primitivo quanto imaginamos. Talvez nós apenas tenhamos esquecido como acender a luz. Obrigado por assistir. Se você também acredita que a história está cheia de segredos esperando para serem revelados, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim, você não perde nenhuma peça deste incrível quebra-cabeça. Até a próxima!